meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje cá estamos nós novamente com mais um episódio do Papo Corrida. Chegamos ao episódio de número 90. Quem diria que um podcast criado na pandemia chegaria tão longe assim? E a gente está aqui para falar sobre os bastidores da corrida de rua. Sim, por que não? Afinal, há muita gente que trabalha por trás das corridas e a gente às vezes nem sabe, né? Oi, pessoal. Às vezes a gente está tão envolto no evento que quando está correndo tem gente que nem olha para o lado. E às vezes a gente esquece que tem muita gente trabalhando ali do lado, que tem que esperar até o último corredor. Por isso que eu acho muito legal o trabalho dos staffs, que toda corrida tem. Às vezes eles se vestem de forma gritante, que é para você ver mesmo. Quando a corrida, a camisa da corrida é azul, eles estão em verde-limão, rosa-choque, tudo para você visualizar. E alguns fazem isso de uma forma tão legal, o simples fato de estar ali gritando. Quem não viu o vídeo de Washington, assista o vídeo da Maratona do Rio de Janeiro, porque eu nunca vi um staff tão feliz na vida entregando água. Mas a gente tem uns staffs muito legais aqui, assim. São pessoas que a gente esquece, mas estão lá em todas as corridas. Às vezes eles até te reconhecem, porque estão sempre presentes, quase nos mesmos eventos. Meus amigos, o corredor nunca está sozinho, seja em preparação ou mesmo no dia de prova. E ele sempre mobiliza, a prova sempre mobiliza um número de pessoas para trabalhar em prol do seu objetivo, do seu rendimento, daquele tão desejado RP, aquela medalha tão desejada. E, no caso da prova, o que não faltam são pessoas para te ajudar, para te auxiliar. E essas pessoas são mais conhecidas como staffs, os staffs. Staffs que nada mais é do que uma equipe de pessoas designadas para uma organização particular. E essa organização particular, nada mais, nada menos para a gente aqui nesse momento, é a corrida de rua, ou trilha, maratona, caminhada, seja lá o que for, o pedestrianismo. E, Lidiane, só uma curiosidade, você já participou como staff? Porque eu já fui staff. Uma vez eu achei tão legal ser staff que eu já me inscrevi para ser staff recebendo mesmo. A primeira vez que eu fui staff em corrida foi nas primeiras corridas de Cícero, do Rei das Trilhas. Quando ele começou a organizar, que pedia gente para ajudar, eu fiz, eu vou, para ver como é, para ficar indicando o caminho. Achei tão legal. Assim, é repetitivo pra caramba você ser ponto de controle, que é o que ficar repetindo 400 ou 500 vezes em cerca de 30 minutos, 5 quilômetros para a esquerda, 10 quilômetros para a direita. Isso depois de um tempo enche o saco, mas é divertido. E eu gostei, já me inscrevi numa corrida para ser staff ganhando, de Recife, eu só esqueci o nome da corrida. Mas eu gosto de ser staff, se quiser me chamar, para colaborativo mesmo, para tirar onda. Ser staff é legal. A minha única participação como staff não foi assim tão colaborativo, não. Valia os créditos de atividades complementares da minha universidade, afinal, eu era estudante da Uninassal. Na época, era somente Faculdade Maurício de Nassau. E eu sequer imaginava, naquela oportunidade, segunda edição, daquela que já foi uma das maiores maratonas do Norte e Nordeste. Hoje, não sei se está, não, pode voltar a ser, mas já foi muito maior do que é hoje em dia. E naquela época era um negócio absurdo, meu velho. A corrida largava no Marco Zero, ia para Boa Viagem, depois retornava para o Marco Zero e cortava Olinda e retornava para o Marco Zero. Era uma coisa de louco. Parecia, de fato, uma maratona turística no Recife. E, naquela edição, eu estava lá. Ou se não foi a primeira edição, foi a segunda. Eu acho que foi a primeira, viu? Porque o Frank Caldeira foi campeão dessa prova. Frank Caldeira foi campeão. O Sérgio Rocha, que anos depois a gente fez amizade com o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. Ele fez a cobertura numa época que só existia mato na internet. Só não existia canais de corrida de rua como existem hoje, borbulhando a todos e qualquer canto.
Sérgio estava lá cobrindo a prova. Eu vi uma maratona nascendo. E é bem verdade que eu não estava lá com aquele fervor, aquela preocupação de um corredor. Estava ali querendo servir alguém e servir da melhor forma possível, que no caso eu estava entregando água. E dá trabalho, viu? Esse negócio de deixar as coisas bem organizadas, chegar cedo, ajudar a montar um evento. Olha, para quem acha que o evento começa às 6h30, quando dá aquela largada, engana, meu velho, porque é pesado o serviço, viu? Os staffs são todos os trabalhadores que estão envolvidos na corrida e que tem o nome staff atrás na camisa, né? Para você identificar, para você saber quem procurar quando você tiver algum problema de estrutura, ou se você encontrar uma grade e está meio solta, você chama aqueles carinhas que estão escritos atrás staff, que no geral, uma corrida muito organizada, ela dá uma camisa diferente para o funcionário, para você saber quem é. Eles são contratados por dia, tá? Eles recebem a diária, que na verdade é a duração do evento. Agora, nessa duração do evento, você coloque 2 horas antes e 2 horas depois. Se uma corrida de rua, a média, por exemplo, de corrida com 5 e 10 quilômetros, ela dura 2 horas, os staffs estão contratados por 6 horas. E aí você imagine se for uma maratona que dura 6 horas, eles vão estar contratados por 8 a 10 horas de trabalho. As diárias variam bastante de preço. Eu já vi corrida pagar há muito tempo atrás. O salário mínimo também era bem menor. Era R$20, R$30 para passar um dia. Foi quanto eu ganhei na época. Hoje em dia, a diária média é R$80 a R$100 em Recife. Mas ela aumenta de valor. Eu já vi staffs de São Paulo ganhar R$200 por prova, R$300 por prova. Mas depende muito do forte na prova, quem está pagando. E outra forma também de receber seria como hora-aula, o que é o caso de Washington. Alguns eventos, eles assinam o papel e trabalhar em corrida, ele rende hora-aula, que é para quem precisa, por exemplo, complementar com palestras, cursos e seminários ou atividades extracurriculares para poder ser aprovado. Uma das grandes aqui que contrata muito é a Eu Amo Recife. Eu tenho muitos amigos, todos os anos nas edições, estudantes de educação física que vão pegar hora-aula lá. Trabalhar na Eu Amo Recife custam 2 horas aula, tá? Mesmo ela sendo maior, tendo mais duração, ela ainda são 2 horas de aula para trabalhar por lá como staff. É um negócio absurdo. Eu lembro que quando eu participei, maratona é realmente puxado, porque a gente lá, não sei se comparando com outros eventos menores, mas um evento como a Maratona Maurício Nassau, que foi o meu caso, reúne milhares de participantes, e participantes ansiosos. Muitos ali estão realizando a primeira maratona, muitos ali estão em busca de um RP, muitos ali viajaram e não conhecem Recife, algo desse tipo, dessa natureza. Fora os corredores de elite, aquela balbúrdia toda, aquela confusão. Junta um bocado de gente com interesses diferentes e comportamentos diferentes. Dá trabalho, cara, dá trabalho trabalhar com gente. E é um trabalho que começa a produzir bem antes de iniciar a corrida. Eu lembro que eu trabalhei na entrega dos kits, que foi lá no ginásio localizado no Bloco A, na rua Guilherme Pinto, acho que número 114. Eu ainda tenho decorado o endereço da Maurício Nassau, depois de quase mais de 10 anos de trabalhar na Nassau. Incrível. É gente, velho, é gente. E logo em seguida a gente tem que acordar muito cedo. As primeiras edições da Maurício Nassau foram pela manhã. Não me recordo o horário, mas madruguei. Eu até levo em consideração que a madrugar é tal qual você ser um fiscal de prova, de concurso, de vestibular. A responsabilidade é quase a mesma, digamos assim, para quem nunca participou de staff, mas já participou de algo desse tipo, um processo seletivo ou algo dessa natureza. Tem uma responsabilidade. Se você colocou o teu nome lá, você tem que ir, cara.
Eu já vi eventos, já participei de eventos que, coincidentemente, vários staffs deu cano numa prova em Olinda e, meu amigo, deu uma confusão tão grande. Eu não sei se Lidiane participou dessa prova correndo. Nessa época, a Lidiane não fazia um pouco radical ainda. Participei correndo, foi a Olinda Run 21K. A meia de Olinda, a que eu ia fazer 21. Primeira edição, rapaz. O cara fez tudo tão bonitinho. Mas faltou, o pessoal simplesmente não foi e a água ficou abandonada lá. Eis a importância do staff, uma das milhares de funções do staff. E a água ficou abandonada e o pessoal roubou a água. Eu nunca vou esquecer dessa corrida, porque no fundo eu fiquei feliz. Porque eu fiz 17 quilômetros sem água. E com dinheiro no bolso para comprar água e não tinha onde. Eu não conseguia achar um lugar para comprar, porque a Olinda, ela é uma orla sem quiosques. Ela só tem vendedores ambulantes, não é como Boa Viagem. Ela é mais João Pessoa. Não tem nada vendendo que não seja restaurantes. Restaurantes de manhã não abrem tão cedo. Eles uma orla bastante residencial. Ela só abre para almoço. Foi o máximo que eu consegui, foi 17 quilômetros. E eu estava sentindo a boca seca, a saliva estava grossa já. Eu disse, não, para mim já deu. A partir daí eu vou passar mal. Mas eu acabei feliz. Até porque você consegue, querendo ou não, corrida é superação. Cada um com suas marcas. A minha marca foi correr 17 quilômetros sem água. Nunca tinha corrido nem 5. Foi a primeira vez, em janeiro, um dos piores meses que a gente tem em Pernambuco, quando se trata de calor. E corri o percurso todo sem ter um staff para dizer em que quilômetro eu estava. Eu fui andando e olhando para o relógio e vendo para onde dá. Foi quando eu senti realmente a falta de staff numa corrida. Já fui tapa-buraco de corrida também. Acho que eu não era amiga de Riva, do Tamo Junto na pista, mas Riva ficou sem staff e perguntou se eu podia ficar num ponto específico para o povo não errar. E eu ia correr. Eu disse, vou, não faço questão não. Eu gosto de ficar, o pessoal passa, grita, pergunta para onde. Querendo ou não, hoje, minha função de fotógrafo dá no meio. Toda vez que eu fico num lugar, alguém pergunta, vai para onde agora? Então, no fundo, continuo sendo staff eternamente, de passar 2 horas, às vezes, se eu ficar numa curva ou num cruzamento, informando. É à direita ou à esquerda? A gente acaba, todo mundo que trabalha com fotografia, sendo staff. Costumeiramente, a gente lembra da função do staff como o cara que entrega água. Mas essa é uma das partes que ele faz. Como o Washington falou, ele começa no kit. E caso você ache que não, na hora que você pegar um kit, dê uma olhadinha nas pessoas que estão lá, porque eu já conversei com muitos staffs para tentar buscar o tamanho certo da minha camisa do circuito das estações, e quando chega no dia da corrida, o cara faz, é tudo a camisa, né? Eu te encontrei ontem. São as mesmas pessoas que fecharam a entrega do kit um dia antes, vão estar na corrida também, porque eles recebem a diária, mas podem trabalhar 3, 4 dias. Se a entrega de kit durar 3 dias, são as mesmas pessoas que vão ajudar a entregar, vão ser as mesmas que no outro dia vão ajudar a montar o gradil, vão ajudar a levar água, vão ficar em pontos estratégicos para você não virar no lugar errado e se perder. A placa ajuda, mas vamos combinar que a gente precisa de alguém que diga, porque mesmo com a placa lá, muita gente pergunta, e daqui, o retorno é onde? É na frente. Eu já vi corrida que tinha uma placa gigantesca com uma curvinha dizendo onde é que dobrava e a pessoa ainda vai perguntar, dizendo, dobra onde? Né? Tem um staff que vai tomar conta do tapete de cronometragem, tem que ficar alguém ali para ninguém chutar, ninguém quebrar, ninguém derrubar. Depois da prova ainda tem o arrumar tudo e tirar tudo isso. Qualquer pessoa que você vê envolvida no trajeto é staff. E se alguém participou da Cicorre, vê que os staffers de lá, além de ser os mesmos ao longo dos anos, trabalham pra caramba, viu? Não é fácil não. A semana da prova é distribuição de kits, definição de transportes, organização. Não é uma tarefa muito fácil e, independentemente se essa atividade é remunerada ou não, afinal, existem provas aí que o staff, como foi o meu caso, que não foi remunerado, mas tem casos que não tem troca de nada. A prova realmente, provas de equipes, como, por exemplo, a Maratona das Praias da Corja,
ela é totalmente, ou parcialmente, eu não sei a fundo, mas boa parte dos staffs são realizadas por acordeanos, como assim é definido pelo Lula Holanda. E será que isso é bom? Será que isso é ruim? No caso da corja, funciona muito legal. É meio que uma filosofia dentro da corja, o staff ser tomado por pessoas da corja, corredores da acorja, do acorja, que por algum motivo não estão ali a fim de participar dos 42 quilômetros, ou se lesionaram, ou a prova-alvo. Não é a Maratona das Praias, por exemplo, vai que é uma maratona de Sampa, que acontece um mês depois, ou é outra prova que não interessa nesse momento. Mas, enfim, tem pessoas que gostam tanto do Lula, gostam tanto do grupo, que se solidariza e participam, e é uma festa, velho. É diferentemente de algumas provas onde o staff é remunerado, ele só tá lá pelo dinheiro mesmo, aquela frieza, e fica por isso mesmo. Tem provas que o tal do staff é um pé no saco. O cara mal sabe o que tá fazendo ali, às vezes. Com cara feia, né? Tem hora que você vê a pessoa tão chateada por causa do sol que você fez. Esse daí vai ser a última corrida que ele vem. Porque, no fundo, para qualquer função de trabalhar numa corrida de rua, tem que gostar. Eu estava até conversando com isso um dia desse no Campeonato Brasileiro de Duatlon com o Deco Donato, que ele estava organizando o brasileiro, a estrutura da Corporiçano. Mas ele não aluga só a estrutura, ele monta ela, toma conta dela, toma conta de todos os staffs que estão funcionando. Se você não gosta daquilo, você não volta, não. Porque não é só ficar sentado olhando o seu evento funcionar. Você tem reunião antes. Eu já vi Deco fazendo reunião com os staffs em várias corridas. Inclusive na Maurício Nassau, que eu precisei falar com ele, eu acho que era mais de meia-noite quando o Deco estava pagando aos staffs e agradecendo a eles de um por um pela presença deles na corrida. De alguma forma, para você estar num evento como esse, você tem que gostar. Eu tenho Quer ver outro exemplo? DMTT. Desafio Milhas, Trilhos e Trilhas. É uma prova que dura no mínimo 10 horas. Você vai predisposto a ficar no mínimo 8 horas num ponto de controle, 37 quilômetros. Aí o pessoal dos staffs fica me acompanhando na fotografia. Eu sou staff também. No momento que eu estou num ponto de controle esperando todo mundo passar, ou você entra na onda ou você desiste de estar ali numa prova dessa. São 8 horas conversando com as mesmas pessoas, esperando um atleta passar. Se você não gostar daquilo ali, você não fica. Eu acho muito engraçado a galera do DMTT. Franklin todo ano se inscreve. Faz 3 anos que eu cubro essa prova. Corri 2 vezes e todo ano Franklin da Acor já está lá. Ele gosta da resenha, de botar música. O pessoal vai com o carro com música, com a trilha sonora específica, passando por todos os ritmos para ninguém enjoar. Alguns que estão esperando levam uma cervejinha. Afinal, 8 horas é mais tempo do que dura um churrasco. Você leva comida, você leva... tem coreografia, o pessoal leva sombrinha de frevo para se divertir. No fundo, é uma resenha. Agora, se você não gosta de alguma forma da corrida de rua, você não aguenta ser staff, porque tudo se torna chato. Eu acho divertido, por exemplo, ser staff ou ficar num ponto muito alto de uma meia maratona e de uma ultramaratona, porque o pessoal tá num momento de dificuldade e você bota um sorriso no rosto e diz, bora que tá perto, sabendo que não tá. Sabendo que falta pelo menos uns 20 quilômetros ainda pela frente. E eu me diverti muito quando eu fiz a maratona, que os staffs foram ajudar, deram esponjinha com água para ajudar a colocar na cabeça. Eu falei, bora, guerreira, falta pouquinho. Eu disse, não, pô, falta mais de 20. O povo, não, mas isso aí tu tira de letra. Eu lembro que quando eu passei no último ponto de água da Maurício Nassau, o cara disse para mim, isso daqui para lá é menos que um circuito das estações, pô. Isso aqui é menos que uma Cicorre, tu não vai fazer, não. Para esperar o último, porque eu era uma das últimas, tem que ter paciência. Se você não gosta de corrida de rua, você só vai uma vez. Não importa se vai dar R$100, você vai achar que não é válido diante do sol, do cansaço. Quando chove, onde o staff fica, não tem sombra às vezes, porque a colocação do staff ela vai de acordo com a necessidade da prova. Se ela precisa de uma pessoa numa curva específica para que a pessoa não erre,
pode não ter bar, pode não ter um posto de gasolina, pode não ter uma casa, pode ser só um ponto vazio, que ele vai colocar pessoas para ficar seguro, para elas se acompanharem. Normalmente, um organizador legal bota uma moto, ou a própria CTTU fica circulando para fazer a segurança, mas não tem nada. Não é necessário que tenha uma casa ou um ponto de apoio coberto. Se chover, ele está tão exposto quanto o corredor. Pode estar trovoando. O staff tem que estar lá, no mesmo local. Pode acontecer uma guerra civil, porque a corrida continuar. A corrida acontece independente das condições climáticas. E se está acontecendo uma guerra civil, nuclear, não, ele tem que ficar lá e a gente tem que correr e pegar a medalha no final. E o staff tem que estar lá sorrindo e me servindo água. Tem às vezes não é assim. Já passei por momentos. Exemplo, esse ano, Cícero que me desculpe, eu falei isso para ele, mas ele não orientou, por exemplo, o staff no retorno dos 21 na maratona do Recife que ele organizou. Cara, eu estava tão bem que eu fiz 27 ou 25 depois de fazer um desafio das serras um dia anterior. A mulher não falou nada, e quando eu questionei ela, olha, você deveria falar, não, eu estou aqui somente para servir água. Aí é que tá. O organizador tem que chegar e orientar os danados estados, principalmente quando ele for calouro. Essa situação me deixa muito invocado. Minha filha está fazendo o que aqui? Não, eu tô aqui só para servir a água. Aí assim, pelo amor de Deus, pô, eu vou embora. Cadê a... Não tinha uma... Faltou a orientação, porque em alguns momentos eu já estava tentando achar um lugar no percurso, perguntei ao staff, isso aqui é o quilômetro quanto? Não sei. Não sei. Não sei. Eu disse, mas tu não sabe nem a direção que eles estão indo. Ele faz, rapaz, sei não. Agora, imagina isso numa prova de trilha, a qual eu também participei. Graças a Deus eu não fui contemplado pelo erro do staff. O staff, no meio de uma trilha, dá para a direita ou para a esquerda, ele... Direita! Foi do topetão. E lá se foi, não sei quantos atletas descendo uma ladeira, uma tal ladeira da corda, e depois tinha que subir a ladeira da corda novamente, porque o percurso ali era o final da prova. Acontece. O staff tem que estar orientado e o staff tem que entender a importância dele lá. O staff é muito importante, independente de o que ele vai fazer, se é entregar a medalha, se é entregar água, se é orientar o retorno. É uma importância muito grande esse cara, porque um erro do staff, a prova pode ser organizada como for. Entrega dos kits pontual, largada pontual, a prova ser bem hidratada. Se um staff fizer a besteira, pode colocar o nome da prova em xeque. Isso aconteceu. A gente falou agora há pouco da Olinda Run 21K. Ela, para conseguir fazer a segunda edição do evento, ela foi apedrejada. Simplesmente porque faltou staff. E na segunda edição eu participei, já foi um pouco mais vazia. Foi no domingo do Dia dos Pais, de 2019. Foi uma prova pocket. Poucas pessoas. Não sei se em virtude... A primeira foi gigantesca, né? Gigantesca. A segunda, tinha tenda de grupo, tudo. Encheu a Praça do Jacaré de Olinda. Mas aí a gente perde a confiança, né? Se há um erro sério, às vezes o erro dá para ser revertido. No DMTT do ano passado, o pessoal simplesmente passou direto, porque faltou um staff num ponto específico. E eu não consegui gritar para ajudar. Então, o que eu fiz para tentar ajudar foi ficar no meio da via para o pessoal questionar por que eu estava num lugar que não estava passando ninguém e deu certo. Alguém viu que eu estava parada com a camisa do Foco Radical, voltou e chegou para mim e perguntou, por que tu tá aqui? Eu disse, porque o caminho é esse, vocês erraram. Aí ele foi, tentou chamar mais alguém, e a curva do cara fez o resto que vinha, todo consertar o percurso. Mas os que foram direto, em algum momento perceberam que estava errado e voltaram. Então, quando ele não está lá, o staff faz falta. Já aconteceu isso. Prova de trilha é muito complicado. Eu já errei prova de trilha. Errei na prova de trilha que aconteceu em Itamaracá, em 2019. Assim, o seu psicológico vai para o saco. A verdade é essa. Você faz uma prova pensando de uma maneira e quando você erra, quando você erra
se machucou, alguma coisa, até você entende. Mas quando você erra em virtude de uma situação específica da prova, você começa a xingar até os antepassados do coitado do organizador. Você fica complicado. Chateado, com razão. Fica chateado, porque você paga caro, não sei o quê, aquela resenha toda, você viaja. Itamaracá é longe pra cacete, pô. Aí, de repente, você viaja. Foi uma das provas que eu não fiz vídeo. O que aconteceu foi Corrida dos Fortes de Itamaracá. A prova começou atrasada, por falta de staff. A prova teve água quente, por falta de estrutura. A prova teve falta de staff durante o percurso. Eu errei pra caramba o percurso 2 vezes. Eu disse, terceira, não, acabou. Você não vou fazer 21, vou fazer só 10. E fiz os 10 praticamente sozinho, porque a quantidade de vezes que eu errei o percurso. E engraçado, uma prova que eu já tinha feito meses atrás com outro organizador, que foi a Cross Team Marathon, que também faz um tempinho que não acontece, do Aritã, lá da própria ilha. Mesmo percurso, provas distintas, organizações diferentes, por conta de quê? Por conta de staff, por ausência de staff, ou de um staff não comprometido com a prova. Então, veja que são 2 provas distintas com o mesmo percurso e com resultados totalmente distintos, por conta de capital humano. Então, isso é altamente relevante, que os caras lá tenham, assim, a convicção de que eles são, de fato, importantes para a prova. Bastante importantes. Quando eles estão de má vontade, até para informar um percurso certo, você percebe. O clima fica chato, né? Quando você vai perguntar, o cara faz, eu dobro para a direita ou para a esquerda? E a pessoa faz, é para a direita, é claro. Aí você já sente uma hostilidade, um clima não agradável. Nem todo mundo tem que ser feliz ao ficar no sol quente por 2, 3 horas. Igual a turma da Maratona do Rio, não precisa mesmo não, velho. Quem não viu os meus vídeos, vejam. Aquele foi exagerado. Uma vez... Os caras engoliram o ursinho carinhoso lá no Rio. Não é possível, velho. Os caras eram muito felizes. Uma vez eu estava correndo uma Cicorre com Dona Carla, hein? Pau a pau. Eu e ela disputando. Quem ia chegar na frente... Tinha uma curva, aí tinha um staff que conseguia ver a gente, mas achava que a gente não conseguia ouvir. Mas aí fica a dica, o vento leva as ondas de som, entendeu? Assim, se o vento estiver a favor, meio que a gente ouve melhor. Aí eu escutei quando o staff comentou e fez, lá vem elas e vem andando ainda, vê que demora do cacete que elas vão levar para chegar. Aí quando eu passei pelo staff, eu disse, eu escutei, tá? Mas eu sou lenta assim mesmo, mas tô de boa. E todas as vezes agora que eu encontro com ele na Cicorra, eu fiz, tu lembra, né? Que tu me chamava de lenta, né? Aí ele fez, aquilo foi sem querer. Eu fiz, então, marcou a vida. Então, fica a dica que certas coisas que vocês acham que comentam que a gente não escuta enquanto corredor, a gente escuta, tá? Mas é uma interação boa, assim, costumeiramente, quando um organizador encontra uma boa equipe de staff, você consegue meio que criar um vínculo, porque o cara vai estar lá, tipo, no circuito das estações são as mesmas pessoas. Pelo menos eram antes da pandemia. Por 4 etapas eu ia buscar a camisa com as mesmas caras. Quando eu chegava no dia do evento, tem as mesmas pessoas, que até facilita para o trabalho deles também, porque em algumas posições de staff é complicado pra cacete não conhecer as pessoas, porque, por exemplo, eu não queria estar na pele do cara que entrega a medalha. Ele é um staff e a gente sabe que ele passa por uns apertos ali, assim, de gente que não correu querer pegar. E aí a medalha ela não é feita com 200 medalhas sobrando, mas a quantidade de pipoca numa corrida é grande. E eles passam pelo portal normal e separar quem é e quem não é naquele momento é uma função que eu não queria ter. Eu não queria ser staff da Eu Amo Recife. A forma como foi organizada o circuito Eu Amo Recife, a meia maratona Eu Amo Recife, agora em 2020, foi um esquema de guerra, meu velho. Os caras organizaram para não entrar pipoca. Afinal, o pessoal não se tocou ainda, está na pandemia. Durante a realização da divulgação da Eu Amo Recife, foi muito claro que não poderia ter barracas, que não poderia ter várias situações que antes eram comuns. Inclusive,
não deveria ser normal, mas era comum, pipocas. E foi um esquema de guerra, meu velho. Não se passava ninguém dentro da ilha da ilha. Foi um negócio incrível. Função do staff. Ela começava antes de chegar no gradil de entrada da arena, que era bem longo, né? Eu fiquei pensando, antes de ver a estrutura, eu fiquei imaginando como eles vão fazer para tirar na quantidade de staff, qual quantidade necessária de staffs, para fazer com que a quantidade de pipocas não penetre na arena. Porque temos, mas temos pipocas ousados e enxeridos, mas isso aí vale outro episódio. É aqueles que fazem questão de não pagar e passar na caceta do portal quando sabem que não pode. Não foi uma regra da Eu Amo Recife, é uma regra do governo do estado, que disse que não podia ter certas coisas, não podia ter tenda, não podia, a área de eventos tinha que ser isolada. Aí o pessoal mistura tudo e faz, mas teve Carnatal, então a gente pode ter uma corrida aberta. Então, não pode, né? Não está podendo. E foi complicado. Foi a primeira vez que eu vi em Recife staffs tirando corredores para não entrar na arena de uma forma não é tão grosseira, né? Que eu já vi pior. Em São Paulo é bem pior. São Paulo é bem mais agressivo, dizendo não entra, não entra, e vai sair daqui em diante agora, porque se não for por bem, ele empurra e puxa e não passa. Eu vi uns puxõezinhos assim de leve, uma empurrada quando a pessoa se desvencilhava para tentar passar. Eu não vi a necessidade de ambos. Eu não vi nem a necessidade do staff de simplesmente segurar a pessoa, nem vi a necessidade do corredor, que tinha uma placa gigantesca atrás de mim, dizendo pipoca à direita e inscritos à esquerda. Tu já entendeu o recado, pô. Tu já não ia pegar medalha porque tu não estava inscrito de todo jeito. Tu não precisa passar no portal, tu não vai ter foto chegando no portal, porque o próprio evento fotografou só pessoas inscritas. Então, tu tá passando lá porque tu quer mesmo, assim, sem necessidade nenhuma. E o trabalho, e deixar uma pessoa de fora do evento para tirar isso é desnecessário. Tanto para o evento como para o corredor em si passar por isso. Eu frearia antes. Agora, se a nossa se corre, quando a inscrição era R$ 35, eu já vi pessoas empurrando o staff. Eu já vi um corredor conhecidíssimo e popular pra caramba, empurrando o staff porque queria e fez questão de passar no portal. E não posso dizer o nome, porque todo mundo sabe quem é. Mas eu já vi ficar na chegada ou próximo dela para tirar foto, infelizmente faz você ver certas cenas assim, bem gritantes, bem grotescas. E uma delas é pessoas tentando passar no portal e dando trabalho aos staffs. E ao árbitro também, porque no caso desse corre, o cara vai tentar anotar um número que não tem. E vai acabar trabalhando, e tem uma pessoa que vai tentar dizer, gente, não passa por aqui porque você não está inscrito, para não atrapalhar a arbitragem. Nem todas as funções de ser staff são legais. E uma delas é controlar a medalha. Tem que ver se a pessoa não conou o número do peito. Negar água. Negar água para quem não está inscrito. Tem corrida. Olha, eu fotografei uma corrida domingo que o cara tava dando pro Recife todo. Eu até avisei, eu fiz, olha, esse pessoal que tá passando por tu tá treinando na ciclofaixa só, tá só correndo. Ele fez, não, a gente trouxe sobrando mesmo para dar. Fiz, então, tá bom. Se a intenção foi essa, dar água para todo o centro do Recife, tá tudo certo, né? Tudo dá compensa. Se a proposta era essa, ele disse, não, o carro tá cheio de água e gelo, a gente trouxe com essa intenção. Fiz, tá bom, corrida do SAMU, eu tô pensando na saúde, tá tudo certo, né? Mas, no geral, o cara não conta com isso, não, pô. Aí Eu Amo Recife teve uma inundação de pipoca gigantesca. E o cara que estava tentando tirar os pipocas do lá, que era o staff só, eu achei engraçado que ele, em algum momento, eu fiz, bicho, tá mais cansado que eu. Ele fez, eu malho crossfit para botar tudo em prática em 1 hora. Porque o que o cara teve que se desvencilhar para ficar pegando em gente. Ele tentou com um toque, de dizer, olha, amigo, não passa por aqui não. Quando veio um mar de gente, eu fiz, bicho, tu vai precisar mais do que um toque para tirar esse povo, senão vai afunilar lá na frente, e lá na frente só tem meninas. E aí são caras grandes correndo que vão passar pela grade com tudo, vai dar confusão. Aí ele foi, chamou reforço, chamou mais 3
para tentar. Aí ele saiu ligando para os amigos, dizendo que tá difícil. Aí ele virou para mim e fez: tu acha que tem quantas pipocas aqui? Eu fiz: menos de 500 não tem, não. Porque quando saiu os 21 quilômetros da Eu Amo Recife, que eu vi um mar sem número do peito, eu fiz: tem pelo menos 500 pessoas aqui sem número do peito, e vai vir tudo ao mesmo tempo. Ou tu bota teu crossfit para trabalhar aí. O cara estava muito mais exausto que eu. E olha que eu vim de uma outra Desafio das serras. A gente veio do desafio das serras. 1h30. Ele estava suado, cansado. Ele tirou a camisa para espremer, para tirar o suor, para botar de novo. Aí ele fez: e não acaba não. Eu fiz: não, amigo, são 3 horas de prova. É uma meia maratona. Vai chegar gente de pipoca aqui por pelo menos umas 2 horas, que é quando uma meia maratona fica tranquila, 2h20, 2h30, que começa a vir grupinhos menores, né? Eu imagino quanto ele sofreu nos 5 mil metros, nos 5 quilômetros. Nos 5 vinha muito, assim, tipo, 6, 7 juntos sem a camisa. Eu disse: está muito lascado esse boy, bicho. Ele vai suar hoje. Eu corri os 5 quilômetros e foi gente, velho. Eu vi a largada dos 21, quando a gente chegou meio atrasado, digamos assim. A largada dos 21 foi bem... Eu esperava até um número maior de 21 quilômetros, mas foi bem abaixo do que eu esperava. Aí depois teve a largada dos 10, aí depois veio a largada dos 5 comigo, que foi um mar de gente. Mas quando eu vi a largada na ponte Maurício de Nassau, parecia um The Walking Dead, meu velho. Aquele bando de... Parecia cena de zumbi querendo entrar na ilha do Recife, mas eram pipocas que estavam aguardando liberar a passagem da ponte Maurício de Nassau para que, enfim, eles pudessem correr. Foi um negócio mais ou menos assim. Tá explicado por que é que vinha mais pipoca na frente do que inscrito, né? Que eles foram para frente. Agora eu entendi. Porque tinha tanta pipoca na frente e eu sem entender. Quando eu via, procurava um ou outro número do peito, eu disse: como assim? Tem mais pipoca do que tem inscrito na corrida. Diz: esse povo estava onde? Mas eles penetraram na frente e por isso eles acabaram chegando no primeiro ponto primeiro, né? Exatamente. Eles ouviram a largada e começaram. Foi um negócio maluco danado. Eu achei interessante a Amo Recife, foi um verdadeiro esquema de guerra. O Duda fechou a ilha, cara. Eu nunca vi fechar uma ilha. Parecia coisa da Marinha. Marinha do Brasil. Não era a Marinha do Brasil. Era Eu Amo Recife. Começou os staffs da ponte giratória que eu fiquei. Começou com um cara segurando a placa, porque eu disse a ele: se um vai tirar e botar o outro para o lado, vão derrubar a placa. Ela não tem segurança nenhuma aí, vai acabar alguém pisando e vai cair. Porque eles nunca foram staff na vida, aí a gente ficou conversando. Aí eu disse: olha, o que você vai fazer, porque quando começou a vir os primeiros colocados, eu fiz: o que você vai fazer, você não vai conseguir fazer sozinho, que é tirar a quantidade de corredor. Começou com um staff para tirar os pipocas, terminou com 7 atrás de mim, que ele saiu ligando para o pessoal. Ele fez: eu queria só 2 horas de aula. Eu fiz: então, boy, da próxima vez tu pede para dar água, é mais light. É só estender a mão com um copo. Aí ele: vou pedir para dar medalha. Eu fiz: é pior, porque esse povo que passou por aqui vai tentar passar lá para pegar a medalha, fazer esquema. E quando falta a medalha no final, a gente culpa os staffs, mas não culpa a esperteza dos atletas de tentarem pegar a medalha, né? Porque eu já vi de tudo. Eu já vi gente cuspindo no número do peito e esfregando com o dedo para apagar a marca da caneta. Já vi isso assim, loucamente. Eu não empresto meu número do peito. Quando alguém me pede: me empresta para eu ir ali, eu disse: não, beijo, me liga que eu já sei para que é. Eu já vi um correndo com a camisa e sem número do peito e o outro com um chip dizendo que o número caiu. O outro disse que o chip caiu. Aí o outro eu já vi chip antigo de corrida antiga, tirando xerox colorida. Uma vez eu plastifiquei a minha... Eu até fui até grosseira com o cara, eu tenho que pedir perdão. Porque foi meus primeiros 21 quilômetros, eu queria guardar o número do peito, eu plastifiquei. O cara disse que não ia me dar porque é fraudado. Eu fiz: é sério?
Eu corri 21 quilômetros, eu plastifiquei para guardar. E tu não vai me dar, porque tem um plástico na frente que ele achou que eu tinha repetido. Eu fiz, confere o chip do pé. Pô. Ele fez, não, a gente não dá para quem plastifica o chip, não. Aí quando a lágrima ia caindo, aí o cara fez, não, acho que ela fez mesmo a prova, e me deu. Porque não pode alterar também o número do peito, né? Eu não sabia. Eu não lia todo o regulamento, agora eu li. Não pode plastificar, não pode cobrir, que ele tem que ir com o papel original que ele veio. Mas eu coleciono o número do peito, eu tenho toque. Aí eu plastifico quando é uma corrida importante para guardar. Agora, o papel do cara de ter que me ouvir a minha ira, eu fiquei com pena. Se o cara nem está ganhando tanto assim para ouvir uma ira de quem fez 21 quilômetros, que vem com ódio no coração, porque o cara vai negar a medalha. Disse, não, porque você pode ter plastificado, você não está com a corrida do evento, você pode ter tirado cópia disso aqui. Eu fiz, bicho, arruma um jeito de conferir meu chip, dá teu jeito, chama alguém, que eu não saio daqui sem a medalha, não, nem que eu tome de tu. Aí ele me deu, né? Complicado. Olha, tem uma das funções do staff também, eu já foi até Deco que me contou, que ele coloca uma pessoa para contar quantos pipocas tem numa corrida. Ele falou isso no primeiro episódio do Papo Corrida. Ele falou isso no primeiro episódio do Papo Corrida. É legal isso, é mesmo. Eu sei que existe um contador de clique que eu já vi em outros esportes fazendo essa função, mas eu não sabia para que servia contar. Para mim era contar por contar mesmo. Eu quero saber quantas pessoas tem aqui. Mas se conta pipoca para mensurar o percentual, para num próximo evento ele se preparar para a água. Porque, querendo ou não, pipoca não. É feio até negar água para as pessoas, né? É uma situação chata pra caramba. A pessoa, por mais que você tenha vontade de virar, ei, pô, tu não se inscreveu. Tu não tem direito a tomar isso aqui, não, pelo amor de Deus. Mas os staff não conseguem. Na maioria das vezes eles não negam água a ninguém, não, e aí você tem que mensurar para poder contar. E fica uma pessoa ingrata lá apertando um botãozinho para toda vez que vê um pipoca apertar, para contar, né? É algo bastante complicado ser pipoca, mas existem pontos positivos nessa experiência. Quando eu fui pipoca, ó, fui staff, eu já fui pipoca também, mas só fui uma ou duas vezes. Mas quando eu fui pipoca, então a gente já teve vários momentos dessa vida. E quando eu fui staff, eu vi que muitas coisas, às vezes, nos desagradam numa prova. E não é culpa do staff. Os caras estão ali, principalmente quando a gente começa a correr e fazer cobertura de provas, eventos, a gente vê que não é culpa dos caras. A gente fica revoltado, não sei o quê, mas eles recebem ordens e eles têm que fazer aquilo ali, afinal é serviço dos caras. Então, se um cara pedir, ó, não entra por aqui, não pega água, eu mesmo já vi staffs negando água. Nunca questionei. Eu simplesmente, se eu posso pegar mais de uma água, eu vou lá, pego uma e dou para o coleguinha e assim a vida segue. Também tá errado. Tá errado, mas assim, eu tô no meu direito de pegar a água ali. Às vezes, não tem que não mais. Pode... Tá errado. Eu já fiz isso, mas sei que tá errado. Pecado é pecado. Não é meio pecado, não. Mas assim, o que eu quero falar aqui... Isso não funciona, entendeu? É verdade. Mas o que eu estou para dizer aqui é que as pessoas que estão participando da prova, seja inscrito ou não, tem que entender que aquelas pessoas estão cumprindo uma ordem. Então, tem que entender isso. É dinheiro, assim, querendo ou não, é uma renda para eles, para muitos deles que trabalham em várias provas diferentes, e se eles descumprem ordem, eles vão sair dali. Porque tem um monte de gente querendo ser staff. Ainda é um emprego, ainda é uma renda. Inclusive, o pessoal da Cicorre, por exemplo, dos corredores do Recife, passou por diversas dificuldades, porque para muitos daqueles, quando fechou a pandemia, aquilo ali era a renda. Um evento mensal, mas era uma grana que ajudava bastante. E quando cortou a corrida, os corredores do Recife manteve pagando por algum tempo o pessoal para tentar ajudar. O que tinha de caixa, eles ajudaram, porque para alguns pode ser R$100, R$120, por exemplo, de corrida, acho que nem chega a isso numa Cicorre da vida, mas é uma renda que ajuda. Se ele faz besteira e sai dando água para todo mundo, e não foi isso que o organizador disse, ele não volta. É simples. E aí ele perdeu a renda dele, ou perdeu as horas aulas dele. Então não adianta ficar chateado, porque regra é regra.
Ou você pedir uma medalha e o cara não dá. A medalha não é dele para ele dar as sobras, não. A medalha é do organizador. Para quem ele quiser dar, ele vai dar. Eu já vi muita gente pedindo para o staff, dizendo, olha, tem uma caixa de medalha aí, tu não pode me dar uma, não? Não, pô, que não é dele, não. O trabalho dele é entregar a medalha, ele não ganhou ela para ficar dando para quem quer, não. Tem coisas que eu já vi organizador ficando chateado, corredor ficando chateado com o staff, quando a culpa não é dele. Inclusive, a gente, enquanto corredor, muitos não facilitam a vida do staff. Porque uma das funções da galera é pegar o copo e jogar fora, ou as garrafas que foram dadas e jogar fora, e o pessoal joga nos lugares mais distantes. Nem facilita a vida da pessoa de tomar água por ali e jogar ali perto para o cara pegar. Aí pega um percurso de 20 quilômetros e joga nos cantos mais inóspitos, quando é a obrigação da organização do evento deixar a rua limpa, e o staff é que vai fazer isso. Quanto mais difícil você joga a bexiga do seu copo, mais difícil vai ser para a galera recolher tudo. Então, eu gostaria de frisar para deixar o pessoal com bom senso, né? Que quando você joga no lixo o que você consome na prova, quando você joga no chão, uma pessoa em específico, ele não vai automaticamente para o lixo, não. Alguém vai buscar. E, no geral, para quem fica até o final de uma prova, vai ver que são as mesmas pessoas que deram as águas, vão passar com um saco gigantesco recolhendo tudo, para poder esperar vir um caminhão para buscar a estrutura que estava com a água e buscar o lixo para jogar fora. Eu espero que as pessoas escutem esse episódio e tenham um pouquinho de senso crítico. Afinal, tem muita gente que não conhece, né, Lidiane? Às vezes não é nem maldade das pessoas. As pessoas não conhecem como são os bastidores de uma corrida. Eu acho que esse episódio teve uma liçãozinha, né? Teve a sua finalidade. Às vezes você não julga porque você não entende. Eu, por exemplo, achava muito complicado negar água. Até falar com o Deco, no primeiro episódio da gente, e entender que complica. Você contar com 1.000 atletas e aparecerem 1.300, são 600 águas a mais, porque cada um bebe 2 ou 3. E tem aqueles folotezinhos que pegam para tomar banho também, mesmo não estando escrito. Tem coisa que a gente não entende. Como o mau humor do staff depois de 5 horas de prova. É cansativo pra cacete. Ou ele botar uma cara feia quando você joga o copo no chão. E alguns botam mesmo. Quando você joga muito longe o copo, o cara bota uma cara feia pra você. É sério isso? Tu não podia ter segurado esse copo até ali na frente para jogar mais próximo de uma lixeira? A gente não entende o trabalho do cara, o quanto é chato, o quanto é demorado, porque às vezes a corrida, o que segura o staff na corrida inteira é Dona Carmen. É um corredor só. Eu vou até mostrar esse episódio para Dona Carmen. É ele, Dona Carmen. Sensacional, sensacional. Que a diferença, 1 hora de espera, você ser staff no desafio das serras, dava tempo de eu ter almoçado e voltado para passar o próximo em alguns momentos. Agora fica aquela eterna sensação do staff, se eu sair agora e alguém aparecer. E o cara errar o caminho. As coisas têm que vir até ele. O organizador tem que lembrar que ele está no meio do percurso para trazer um lanchinho. Tem todo envolvendo ali o trabalho do cara que a gente não entende. Enquanto a gente está correndo, a gente quer um cara sorrindo, quer que todo o staff seja que nem o do vídeo de Washington, que fica rindo, entregando, pedindo para a pessoa beber água, vamos se hidratar, é saúde. Nem todo mundo está nessa boa vontade assim, não. Às vezes a pessoa está cansada, não conseguiu dormir direito, o sol está quente, é muita gente mal-humorada também. Lembre-se que não é só com você que o staff deu bom dia e indicou se era direita ou esquerda para entrar. Passou 300 pessoas, 400 pessoas. Alguns são grossos, alguns acham que tem um rei na barriga. Lidar com pessoas e atendimento ao cliente, querendo ou não, isso é atendimento ao cliente. De falar com elas, de explicar para elas. Quando um atleta se machuca, ele também vai tentar ajudar. Dependendo da corrida, é complicado. Por exemplo, eu estava no triatlo
e a bicicleta quebrou do cara. A bicicleta quebrou de uma forma que ela se partiu quando ele caiu em vários pedaços. Não foi só, tinham 2 staffs só, mas tinham mais pedaços na pista do que tinha gente para buscar nas distâncias. Eu fui ajudar como fotógrafa, um professor foi ajudar recolhendo os pedaços, os staffs correndo e olhando para trás para não ser atropelado pela próxima bicicleta. Então, o staff faz tudo aquilo funcionar. Também vale para se um atleta passar mal a ele e você estiver próximo do ponto. Ele vai chamar uma ambulância, ele vai tentar te ajudar, ele vai te colocar numa sombra, ele vai oferecer uma água. Staff é vida. É só por causa deles que o evento funciona, porque é só montar a estrutura, joga água lá. A corrida de Olinda dos 21K já provou que não funciona. Deixar o gradil, deixar o percurso marcado com placa. Tinha tudo naquele evento. Tinham tonéis inteiros de água com gelo, garrafas teve um ponto que tinha mais de 6 caixas jogadas no chão vazia, que o pessoal pegou os copos e deixou as caixas. Não se deu o trabalho nem levar com caixa com tudo. Tinha gradil, tinha ponto de retorno, tinha cone, tinha sinalização. O que não tinha foi o staff e o evento foi uma merda. Então, sem a força humana no negócio, não funciona. A mesma coisa da Eu Amo Recife. Entrou pipoca no negócio? Não entrou. Agora foi punho de ferro o negócio. Ou tinha gente ou não. É tanto que uma Maurício de Nassau, que faltou medalha para uma porrada de gente. Deco triplicou a quantidade de staffs, não faltou. Ele triplicou a quantidade de gente de hidratação para ser bem específico, para não dar tanto para pipoca, corrigir os problemas. Sem staff, não funciona. É isso aí, meu velho. Para você que não sabia qual a finalidade de um staff, você vai observar melhor quando você voltar a correr. Se você já começou a correr dentro dessa pandemia, observe melhor aquelas pessoas que estão lá sorrindo, te servindo uma água, te dando uma medalha, ou batendo palma, te motivando, ou não, né? Porque tem pessoas que não têm um senhor carinhoso dentro do seu corpo no domingo pela manhã. É verdade, mas fazer o quê, né? A verdade é que você tem que entender que o staff ele tem uma finalidade e a gente conseguiu, eu acho, né, Lidiane? E a gente vai chegando já no final de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Já acho que agora, quando todo mundo que ouviu der uma olhadinha na corrida, vai notar um sorrisinho e dizer: bom dia, senhor staff. Obrigada pelo seu trabalho. É aquele sonho, né? Eu agradeço muito aos staffs da Cicorre. Eu corri 3 anos com o povo. Bora, você consegue. Só um que disse: lá vem ela ainda, lá atrás, caminhando, que eu escutei. Mas, no geral, os staffs são muito felizes. E eu agradeço muito porque é um trabalho difícil. É cansativo. Tem gente que não é tão agradável quando pega uma água quente, por exemplo. Tem gente que reclama. É complicado. O corredor... uma pessoa só é complicado. Lidar com 5 corredores juntos reclamando de uma coisa é chato pra caramba. Agora imagine 1.000. É complicado. Reclamando e você lá parado. O staff é quase um refém. Né? Ele não pode simplesmente sair, ele tem que ouvir todas as reclamações do evento da corrida. Então, da próxima vez que você for reclamar, você olha para o staff assim e faz: não vou reclamar para você, senhor staff, porque a culpa não é sua do evento ter dado errado. Você está só trabalhando, que nem eu estou aqui só correndo. É complicado, vai acabar virando um parte 2 desse episódio. Mas você já sabe, meu velho, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, Spotify, Deezer, Resso, Amazon Music. Cara, é tanto aplicativo que, se bobear, você encontra o Papo Corrida até na radiola da sua avó. E semana que vem tem mais, né, Lidiane? Ao vivo, porque a gente gosta de coisas especiais. Será que vai ser ao vivo mesmo? Tomara, viu? A gente ainda não definiu nada, mas pode ter certeza que vai sair alguma coisa legal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.